Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma oportunidade e desta feita para comentarmos a lição de número 5. Vamos orar então? Pai amado e querido, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade que a me é concedida de mais uma vez estar aqui, ó Deus, usando este meio para falar a respeito da tua palavra. Que a tua sabedoria, que o teu conhecimento a cada dia esteja no nosso intelecto e que tudo que formos fazer, Pai, seja debaixo da capacitação que o Senhor nos dá como profeta do Senhor. Abençoa cada um, ó Deus, que estará vendo este vídeo e que, ó Pai, possa ser agregado conhecimento na vida de cada um e assim venhamos estar a cada dia mais preparado para a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Bom, meus queridos, nosso texto áureo está em Jeremias capítulo 16 e o versículo 2. Não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filha, neste lugar. A nossa verdade aplicada nos diz que o cerco a Jerusalém causou uma carnificina, eliminando famílias inteiras. Jeremias foi poupado da dor de perder esposas e filhos. Nós temos para esta oportunidade 3 objetivos para ser discutido no decorrer de cada ponto, que é aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Em segundo, conscientizar-se de assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. E por terceiro, compreender que devemos falar a verdade sempre. E você vai observar aqui no decorrer dos pontos, um ponto ele se complementa no outro. Nosso texto de referência se encontra em Jeremias capítulo 16, no versículo 2, no versículo 5. A nossa palavra introdutória vai estar falando que nesta lição veremos o que o profeta Jeremias só teve uma opção: falar a verdade. Seja qual for a palavra pronunciada por Deus, ela jamais cairá por terra e se cumprirá fielmente. Números capítulo 23 e o versículo 19. O primeiro ponto fala a respeito coragem, atributo indispensável. Nesse ponto nós observaremos o quanto o profeta Jeremias ele foi injustiçado, tá entendendo? Aqui há o quanto ele recebeu perseguições. Jeremias foi preso e assim que Jeremias foi solto pelo rei, pegaram Jeremias e colocaram ele em uma cisterna cheia de lama, que a Bíblia ainda nos dá o detalhe que ele se afundou na lama. Aqui nós temos então para nós, como diz aqui o nosso comentarista, para cumprir bem a missão transmitida por Deus, é necessário nós passarmos por alguns sofrimentos e aflições. Isso vem de acordo com o nosso primeiro ponto, que vai nos falar a respeito de aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Então, por causa disto, por Jeremias ter aceitado os planos de Deus na vida dele, pelo peso da chamada, pelo preço da chamada, Jeremias passou por isso. E não é diferente nem comigo e nem com você. Item 1, vai e fale aos ouvidos de Jerusalém. Nesse item, nós vemos aqui, a princípio, que parece que Deus não estava nem aí para o povo de Judá. Mas isso é só uma olhada panorâmica que nos causa essa impressão. Quando nós paramos para analisar todos os juízos de Deus, todas as profecias que Deus deu para Jeremias entregar ao povo, todas as suas mensagens proféticas, nós vamos entender sim que Deus amava este povo de uma maneira eterna. O que Deus estava fazendo aqui, ele estava tentando
trazer o povo para dentro da sua vontade. Ele estava com isso, trabalhando para que o povo se voltasse novamente. E Jeremias também não era diferente. Jeremias amava esse povo de uma maneira muito profunda. Tanto é que o nosso comentarista vai nos falar que houve um pesar muito grande na vida de Jeremias ao entregar todo esse juízo à nação de Judá. Porém, a Bíblia diz que Jeremias o fez porque Jeremias sabia que era necessário e que tudo isso viria como consequência dos erros dele, que Deus estava sendo nada mais, nada menos do que justo ao mandar esta mensagem através de Jeremias para o povo. E como vai dizer aqui na revista, Jeremias, querido, era o tido como o profeta chorão. Essa é a característica da qual até nós comentamos na lição passada, em que todas as vezes que lembramos, era conhecido como um profeta que chorava, pois sofreu profundamente ao ver a angústia do povo, mesmo sabendo que o castigo era merecido. Está entendendo? Aqui, fechando esse ponto, nos fala a respeito de obedecer a Deus, é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. Isso já abre-se aí um parente para ficar como uma aplicação pessoal para mim, para você. O último trecho aqui desse item vai falar a respeito somente um profeta obediente à vontade de Deus em meio à intensidade de tamanha desgraça poderia anunciar a salvação e a graça no meio de divino. O que nós vamos ver aqui é que Jeremias, como nós lemos também na lição passada, Jeremias ele era um visionário, ele via além, tá entendendo? Então Jeremias estava vendo exatamente lá na frente como é que esse povo, depois que esse povo mergulhasse no rio do sofrimento, no rio da tristeza, da agonia, eles iam ser ali totalmente restaurados e iam sair lá do outro lado totalmente restaurados para a glória do nome do Senhor. Então Jeremias não faz isso por fazer, ele sabia exatamente o que Deus estaria fazendo na vida daquele povo. O item 2 vai nos falar a respeito de uma genuína submissão. Assim como nós falamos no primeiro ponto a respeito da coragem, aqui no item 1, a respeito com a atitude que Jeremias teve de falar aos ouvidos de Jerusalém, e com essa atitude ele estava mostrando obediência e fidelidade a Deus. Aqui no item 3, uma genuína submissão também não corre do objetivo que é aceitar os planos de Deus para a nossa vida. É indispensável esses atributos na vida de alguém que resolve aceitar os planos de Deus para a sua vida. Aqui na revista nós vemos, e esse item vai estar falando exatamente, querida, a respeito da submissão do profeta Jeremias. Nosso comentarista chama de ardua as ordens que Deus deu ao profeta Jeremias. Eu, porém, prefiro visar de uma outra forma, como o próprio comentarista coloca aqui na nossa verdade prática, a questão da carneficina que ia ser quando Babilônia invadisse a Judá, onde famílias inteiras seriam eliminadas, e aonde Deus, com essa ordem primária que Deus dá para Jeremias aqui, para ele não se casar, Deus estava, na verdade, era guardando Jeremias de um sofrimento na questão perda de esposa e de filhos. Aqui também, quando eu vejo as ordens não entrar em funeral ou não entrar em nenhuma festa, o que eu posso observar aqui é que Deus também estava guardando Jeremias. Jeremias entrando nesses locais, ele ia começar a se socializar com essas pessoas. Poderia causar um sofrimento a mais para Jeremias, como nós vamos ver no decorrer da lição? Sim, poderia. Ou Jeremias poderia ser totalmente convencido por esses homens e poderiam assim sair daquela direção que Deus estava dando para ele. Então essas são algumas conjecturas que eu faço. E ainda tem aqui, então
pregar no portão da cidade, ir à casa de um oleiro para vê-lo trabalhar, comprar uma botija para fazer a representação. Essas coisas dizem da disposição de Jeremias. Jeremias ia. Jeremias, tu agora arruma aí uma canga aí e bota aí nos teus ombros, Jeremias. Então Jeremias estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus, porque Jeremias era submisso ao Senhor. O que nós aprendemos aqui nesta lição é que quando nós resolvemos nos submeter a Deus, os resultados são grandiosos, queridos. Aonde nós passamos a ter uma íntima comunhão com Deus, aonde nossa sensibilidade espiritual passa a ser outra. Nós passamos a ver coisas que os outros não vê, nós passamos a ouvir coisas que os outros não ouvem, sai coisas das nossas bocas que na boca de outros não sai. O item 3 vai falar assumindo a responsabilidade. Aqui nesse item nós vemos, querido, que como diz o nosso título, o texto, o tema da revista, atributos indispensáveis de um profeta, vendo de acordo também com o primeiro objetivo que fala sobre aceitar os planos de Deus para a nossa vida, nós vemos que é indispensável a vida de uma pessoa que ela se denorta profeta do Senhor, ela tomar posição na questão dela assumir as suas responsabilidades. Nós vamos ver aqui que jamais desista de sua chamada. Aqui nós temos uma palavra de Deus para você. Porque o que nós vemos muitas das vezes alguns pregar por aí é que se você não quer ir, beleza, Deus chama outro. Porém, partindo do pressuposto, do exemplo da vida de Moisés, Moisés disse para Deus o que? Eu não sei falar. Ele estava pensando em quem? Em Arão. E Deus sabia muito bem disso. Mas Deus virou para Moisés e falou, não Moisés, beleza. Então eu vou chamar o seu irmão Arão, que é ele que sabe conversar bem. Não, Deus virou para Moisés e disse, Moisés, quem fez a boca, quem fez os ouvidos, quem fez os olhos? O que Deus estava querendo dizer para Moisés, se eu fiz tudo isso, Moisés, eu não lhe darei sabedoria para você conversar com o faraó? Foi a você que eu chamei e é a você que eu vou enviar, Moisés. Deus não poderia ter levantado outros? Deus poderia. Quando Jeremias disse para Deus, Deus, eu sou uma criança, Deus diz o que? Então tá bom, Jeremias, eu vou chamar uma pessoa que é adulta para fazer a minha vontade. Não, Deus disse para Jeremias, não diga que tu és uma criança. Em outras palavras, Jeremias, é a você mesmo que eu vou enviar, Jeremias. E você vai ver aqui, como está decorrendo aqui na lição, Jeremias até pensou em abrir uma pousada no deserto e deixar esse negócio de profeta para lá. Porém, a chamada de Deus, ela é mais forte. Então, como está dizendo aqui o nosso título nessa questão de obedecermos a Deus e fazermos a sua vontade, meu filho, minha filha, assuma a sua responsabilidade, porque não vai ser de outro que Deus vai cobrar, não. É de você mesmo. Não existe essa questão. Você é que nem estrepe. O pior tem sempre outro para substituir. Deus ama você e se Deus te chamou é porque Ele viu que você tinha uma postura para obedecer, para andar na verdade, para ser corajoso, e a capacidade ela não vem do homem, ela vem de Deus. O segundo ponto vai nos falar a respeito uma única missão, falar a verdade. Quando Deus chama Jeremias, nós vamos ver que Deus estava chamando Jeremias para, com a verdade, descarar o pecado daquele povo. E o objetivo de Deus era trazer o povo para o caminho da obediência e fazer com que eles abandonassem os seus pecados e se convertessem ao Senhor de todo o coração. É como nos diz aqui o nosso comentarista,
que deixassem de ser apenas religioso. Esta é uma verdadeira missão que o profeta tem, falar a verdade. E como está de acordo com o nosso segundo objetivo, conscientizar-se a assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Essa é a consciência que nós precisamos ter, de sempre falarmos a verdade, doa a quem doer, como profetas do Senhor. Nós vimos na última lição que por falar a verdade, Jeremias sofreu, Jesus sofreu, João Batista sofreu, e comigo e com você não será diferente. Nós também sofreremos. O item 2 vai nos falar como Jeremias levava a vida, ou seja, como era a vida do profeta Jeremias. Aqui o nosso comentarista vai nos falar que, querendo ou não, um homem como Jeremias, a vida dele incomodava a vida de muita gente. Porém, tinha aqueles que sorriam de Jeremias, sorriam da mensagem, faziam zombaria com a cara de Jeremias. Tinha aqueles que perseguiam Jeremias, tinha aqueles que amaldiçoavam Jeremias, que queria de todas as formas ver Jeremias sendo morto, totalmente aniquilado. E tudo isso por quê, meu querido? Por causa da missão de Jeremias. Olha as situações pelas quais o profeta era colocado. E isso provocava ira nas pessoas e provocava riso em outras, não como um sinal de ver Jeremias como palhaço, mas simplesmente pelo ponto de tornar ele uma forma de zombaria. Aqui nos diz que ele realizou várias ações simbólicas, como comprar um cinto e escondê-lo até apodrecer, comprar um pote e quebrá-lo, em seguida andar com uma canga nas costas pelas ruas. Nós sabemos que cada uma dessas ações deles, Deus estava fazendo por um significado. Por exemplo, quando Jeremias compra um cinto, esconde ele ali na rocha e ali ele apodrece, o que Deus estava dizendo para a nação? Que a honra deles estava apodrecida. Quando Deus manda Jeremias comprar um pote e quebrar ele diante da nação, o que Deus estava dizendo? Que eles estariam sendo quebrados pela nação de Babilônia. Quando ele compra uma canga e coloca essa canga nas suas costas, aquele jugo, o que é que Deus estava querendo dizer para aquela nação? Que Deus estava colocando eles debaixo do jugo de Faraó. E não seria um jugo de madeira, como o profeta Ilquias na situação que vem quebra, mas seria um jugo de ferro, como você vai ler na descrição das escritas de Jeremias, dos textos que estão aqui explícito aqui para nós estudar. Então, essa era a vida de Jeremias, uma vida de angústia, uma vida de não se socializar com as pessoas, privado de se casar. Porém, Jeremias não vivia oprimido, não vivia depressivo, porque Jeremias estava fazendo tudo isso porque ele decidiu andar pelo caminho da verdade, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Ele se conscientizou de assumir a sua responsabilidade diante de Deus como profeta, que eu e você possa fazer o mesmo no nosso dia a dia. O item 3, querido, vai nos dar, através dessa frase, contaminado pelo adultério, vai nos dar um item a mais para nos mostrar como estava a situação espiritual de Judá. A imaginação, querido, do povo judeu estava pautada e generalizado em adultério. Era um povo que vivia afastado do reino de Deus com as suas fantasias sexuais. Era um povo que tinha a vida sexual desenfreada.
E da onde é que eles adquiriram esse costume? Exatamente da união dele com as demais nações. Nós vamos ver aqui, com essa prática, o caminho da destruição era questão de dias, haja vista que a miséria espiritual estava intensa neste momento. Essa era a situação espiritual. Você vai ler os textos que estão aqui explícitos para nós estudarmos. Você vai ver o quanto este povo amava fazer isso e o quanto Deus estava lutando para arrancar este povo desta condição pecaminosa. A nação de Judá, querida, cada dia mais ele descia ou ia a passos largos, como diz o nosso comentarista, ele ia desenfreado nesta questão da sexualidade, da depravação, da lascívia, esquecendo-se do Senhor e cada vez mais se aprofundando nisso. E Jeremias sendo levantado por Deus para manifestar essas coisas ruins que estavam na vida desse povo, Jeremias, por causa da sua pregação da verdade, se tornou a cada dia mais alvo de rejeição daquele povo, de forma que aquele povo, como você vai ver nos textos aí, eles pegavam a Jeremias e queria por tudo que Jeremias fosse morto. Mas Jeremias estava tranquilo porque tudo estava no controle da mão de Deus. Então, nós precisamos entender que está em nós a conscientização de assumir a responsabilidade diante de Deus para falarmos sempre a verdade, seja em qualquer que for a situação. Não interessa se vão levantar contra nós, nós precisamos nos pautar na verdade. O ponto 3 vai falar a respeito de assumir os riscos. E nessa questão do ponto 3, de assumir os riscos, sabia exatamente os riscos dos quais ele estaria passando, até porque Deus havia dito para ele que ele seria perseguido, o povo ia tentar matar ele, porém o profeta decidiu aceitar porque ele sabia que ele estava fazendo algo que era totalmente da vontade de Deus. E ele estava indo, querido, com a responsabilidade de profetizar ao povo como porta-voz do Senhor. E como porta-voz de Deus, ele não ia falar mentiras. Ele ia exatamente como diz aqui, em um exemplo de idolatria e impureza e luxúria, sem comparação. Ou seja, o profeta deveria profetizar contra todas essas coisas. Mas aqui nós temos um conteúdo que agrava mais ainda, ou pesa mais ainda para Jeremias como profeta, porque até agora nós temos visto Jeremias só sendo levantado para profetizar. Mas agora vem o item que fala que além de Jeremias profetizar, ele precisava ser um exemplo. O profeta deveria servir de exemplo na vida e no caráter, adorando ao verdadeiro Deus de Israel. Então, não era só descarar falando a verdade segundo o que Deus colocava na vida de Jeremias, mas ele precisava ser verdadeiro para deixar isso como um exemplo para a nação de Judá. O item 1 nos fala que Deus está no controle. Lendo os textos aqui que está explícito aqui na revista, de Jeremias 26, 8, 26, 12 a 14, 26, 16, nós vamos entender que Deus levantou Jeremias mais uma vez para descarar aos sacerdotes e aos profetas, proferindo diante do povo e contra o povo também todas essas malézias da qual nós já vemos falando.
De tal forma foi a raiva daqueles homens que eles arrebataram a Jeremias e levaram diante do rei Zedequias e dos príncipes para que fosse proferida uma sentença de morte. Chegando diante de Zedequias, Jeremias não temeu, porque ele sabia que Deus estava no controle. Ele foi categórico e falou novamente o que havia falado para os sacerdotes, para o profeta e para o povo. E Zedequias olha para o sacerdote e diz: eu não vejo nenhuma culpa nele, não fez nada de errado, ele está só pregando a mensagem. O rei Zedequias, ele era alguém que não se levantava contra as mensagens de Jeremias, porém também não se convertia, era como aquele que vivia ali em cima do muro. E nessa questão, querido, nós não podemos viver em cima do muro. O que o Senhor quer é que nós confiemos nele, é que nós nos entreguemos a eles, entendendo que Deus sempre. O item 2 vai nos falar a respeito do valor de um sábio conselho. Aqui vai estar falando a respeito do conselho que Jeremias deu à nação de Judá. Jeremias diz o que para eles? Que vocês sobrevivam, para que vocês não sejam massacrados, melhor que vocês aceitem se colocar debaixo do jugo da Babilônia, do Nabucodonosor, porque caso contrário, vocês serão totalmente eliminados, totalmente destruídos. Porém, aquele povo não quis obedecer ao conselho de Jeremias e ainda se irritou contra Jeremias. O que vemos aqui? Que o povo era um povo obstinado e eles não quis se colocar debaixo do conselho de Jeremias. Antes preferiram caminhar pelo caminho da obstinação. E diz o nosso comentarista que a situação do governo no tempo de Jeremias era tão grave, mas tão grave, que Deus chegou a dizer que os filhos de Joaquim, rei de Judá, eles não sentariam no trono de Davi. Tão grave que estava a situação. Fazendo uma aplicação para nós dentro desse ponto, o quanto é importante, meu querido, nós andarmos preenchidos na alma, na mente, no coração da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um conselho contínuo. E a gente andando com o nosso coração e com a nossa alma cheia da palavra do Senhor, teremos sempre uma palavra de bênção para transmitir aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. Como disse num ponto atrás, nós temos que ser aquele que temos que ser visto pela sociedade como um ponto de apoio, como uma luz no fundo do túnel, para que eles possam tomar decisões e decisões que venham fazer com que eles se encaminhem bem na vida. Aqui no item 3 nós temos a destruição de Judá. Era uma questão de tempo. Quando você vê Jeremias denunciando a conduta do povo de Israel, quando você vê Jeremias, como diz aqui o nosso comentarista, enumerando a situação em que Judá se encontrava, você entende realmente que era só um pouquinho de tempo para que a destruição que havia Deus proferido através de Jeremias e de outros profetas mais a respeito de Judá, era só questão de tempo. Aí Jeremias começa aqui a enumerar a série de atos cometidos pelo povo de Judá: desonestidade, assassinatos, injustiça, das quais Jeremias também sofreu com essa injustiça, como nós abrimos o comentário falando a respeito disso, injustiça com os pobres, transgressão não só do sábado, mas de todas as leis, perseguições aos verdadeiros profetas, ou ao verdadeiro profeta, aqui no caso de Jeremias, mas aqui ele falava pegando toda a história, e muitas outras coisas, levando vantagem no próximo, como nós vamos ver. Então a situação
de Judá, querido, era uma situação terrível, espiritualmente falando, terrível. E você vai ver aqui no comentário que a população olhava para isso e achava normal. Existe alguma diferença de hoje, em que tantas coisas estão no nosso meio e o povo está achando normal? Isso é normal. É como nós vivíamos pregando há um tempo atrás e parece que sumiu dos púlpitos da igreja, tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Era exatamente o que estava acontecendo com a nação de Judá aqui. Ele estava achando tudo muito normal. Aí vem o nosso comentarista que diz, mas decididamente não era normais aos olhos do Senhor. Se eles pudessem antever o que estava para acontecer, as coisas seriam diferentes. A destruição deste povo para Deus era uma questão de tempo. Eles estavam totalmente cegos. Preferiam dar ouvido às profecias mentirosas, como Jeremias diz mesmo, é o que é. E o conselho que nós deixamos é que nós possamos fugir disso o quanto antes, porque Jesus está voltando e tem muita gente apegada a questões que não é de Deus. Concluindo, a mensagem do profeta Jeremias é impregnada de palavras árduas ao povo de Judá. Percebemos ainda que suas perseguições foram rejeitadas por um povo rebelde que insistia em caminhar para o castigo divino, a destruição pela mão dos babilônicos. Espero que esse comentário possa lhe abençoar e agregar a você conhecimento. E eu agradeço essa rica oportunidade e até a próxima, se Deus assim nos permitir.